Então, gente, continuando aqui, estava falando de estrutura de custo das firmas e a gente viu o custo fixo médio, custo variável médio e agora vamos apenas somar os dois que nós vamos ter o custo total, né? Custo total nada mais é do que a soma do custo fixo, que é um valor fixo, independe da quantidade produzida. Temos o custo variável, que depende da quantidade produzida, e o custo total nada mais é do que a soma do custo fixo mais o custo variável, né? E do custo total nós temos o custo total médio. O que é o custo total médio? É a divisão do custo total pela quantidade produzida, né? E daí que a gente vai ter o que? O custo fixo médio, que a gente já viu, ele é decrescente, quanto maior a quantidade produzida, menor o custo fixo na média. Temos o custo variável médio, que acabamos de ver no vídeo anterior, tem um formato em U, e somando esses dois custos variáveis, esses dois custos médios, né, o custo fixo médio e o custo variável médio, nós vamos ter o custo total médio, só que aí ele tem um formato que é similar ao custo variável médio, só que a relação entre as duas curvas é importante, né? A gente tem o quê? Que o custo total médio, nada mais é que o custo total dividido pela quantidade, e isso é igual ao custo fixo mais custo variável dividido pela quantidade. Ou seja, é o custo fixo médio mais o custo variável médio. Mas veja só, há uma relação ali entre a curva de custo total médio e custo variável médio, né? Qual é a relação? A gente tem que inicialmente, para um nível de produção baixo, o custo total médio tem um valor muito superior ao custo variável médio. Mas na medida que o nível de produção vai aumentando, o custo total médio tem um formato similar ao custo variável médio, mas os dois valores tendem a ir convergindo. O custo total médio ele vai se aproximando do custo variável médio. Por quê? Porque o custo fixo médio ele tende a ir diminuindo, ele é decrescente, né? Para um alto nível de produção, o custo fixo médio tende a ser mínimo, muito baixo, né? E daí que a diferença entre custo total médio e custo variável médio inicialmente é grande, para um alto nível de produção a diferença é pequena, né? Então essas duas curvas elas são inicialmente muito distantes uma da outra, só que elas vão se aproximando e de forma que o custo total médio sempre fica acima do custo variável médio, né? Logicamente, a não ser que o custo fixo médio se tornasse negativo, mas isso não existe, né? Então temos isso, tá? Importante. E um custo que é muito importante para a teoria econômica é um custo altamente relacionado com o custo variável médio, é o que? É o custo marginal, tá? O que é o custo marginal? O custo marginal é a variação do custo total dada a variação da quantidade produzida. Então, o custo marginal é o quanto que varia o custo total dado que varia a quantidade produzida. Bom, a gente já viu que o custo fixo é fixo, não muda. Mas então o custo marginal ele diz respeito à variação do custo variável, né? Dada a variação da quantidade produzida. Ou seja, nós temos o custo variável médio, já falamos sobre ele, temos o custo total médio, né? Parece estar quase colando ali um com o outro, é questão de gráfica, né? O que importa é que o custo total médio, inicialmente ele é maior que o custo variável médio, com o aumento da quantidade produzida, os dois custos vão convergindo, só que o custo total médio fica sempre maior que o custo variável médio, né? Mas o custo marginal seria o quê? Seria a variação do custo total dada a variação da quantidade. Mas o custo total é a soma do custo fixo e do custo variável. O custo fixo não muda. Então, o custo marginal é igual à variação do custo variável dada a variação da quantidade, né? Mas e daí que então há uma enorme relação entre custo marginal e custo variável na média, né? Por quê?
Porque na medida que o custo variável, como a gente já viu, no último vídeo, ele tem um formato cúbico, então inicialmente o custo variável cresce menos que proporcionalmente à quantidade produzida. E é por isso que o custo variável médio é decrescente. Mas se na média o custo variável está caindo, isso quer dizer o quê? Que cada nova unidade que está sendo produzida custa menos do que as anteriores, né? Sendo assim, o custo marginal ele tende a ser menor que o custo variável médio, e enquanto o custo variável médio for decrescente, o custo marginal também vai ser menor que o custo variável médio, né? Mas como o custo variável médio tem um formato em U, o que isso quer dizer? Que o custo variável, inicialmente, ele cresce menos que proporcionalmente à quantidade produzida, para um baixo nível de produção, mas a um alto nível de produção, o custo variável cresce mais que proporcionalmente à quantidade produzida, porque os recursos produtivos perdem produtividade, né? E daí que o custo variável médio se torna crescente. Mas se o custo variável na média é crescente, isso quer dizer o quê? Que cada nova unidade que está sendo produzida, ela está custando mais do que as anteriores, tanto que na média o custo está crescendo, né? Ou seja, enquanto o custo variável médio é decrescente, o custo marginal é menor que o variável médio e também é decrescente. Mas a partir do momento que o custo variável médio se torna crescente, é porque o custo de novas unidades, o custo marginal, é maior que o custo variável médio e também é crescente, né? Ou seja, a curva de custo marginal exibe um formato dessa forma. Também um formato em U, né? E o custo marginal é menor que o custo variável médio, enquanto o custo variável médio é decrescente, e o custo marginal se torna maior que o custo variável médio a partir do momento que o custo variável médio se torna crescente. Isso significa dizer o quê? Que a curva de custo marginal atravessa a curva de custo variável médio em seu ponto de mínimo. E a mesma explicação pode ser dada para a relação entre custo marginal e custo total médio, né? Mas, enfim, a explicação é essa. Mas custo marginal não é uma coisa que se fala. Aqui na teoria econômica se fala muito sobre isso. Eu vou apresentar uma crítica à ideia de custo marginal, né? Mas devo dizer que custo marginal existe, só que normalmente as pessoas não falam, não é nada intuitivo, né? E daí que pode ser uma explicação meio difícil de se pegar de primeira, mas essa é uma das razões de fazer o vídeo. Então retorne o vídeo e preste atenção no que foi dito, tente acompanhar o raciocínio, tá? Aí volta 500 vezes para tentar até captar a ideia. E se tiver alguma dúvida, pergunte em sala de aula. Mas em sala de aula eu vou dar basicamente a mesma explicação que eu dei aqui. Se na média o custo variável é decrescente, é porque na margem cada nova unidade custa menos do que a média, custa menos do que as anteriores. Então o custo marginal é menor do que o custo variável médio. A partir do momento que o custo variável médio se torna crescente, é porque o custo na margem, cada nova unidade, custa mais do que as anteriores. Essa é a relação entre custo marginal e custo variável médio, tá bom? E o que é custo marginal? É o custo de cada o custo de cada nova unidade. É o quanto que varia o custo total dada a variação da quantidade produzida, tá certo? Mas isso é pensando pequenas variações, uma unidade a mais ou uma fração de unidade a mais, né? Mas então, essa é a ideia do custo marginal, que no mundo real ele não é muito considerado, mas não é que esse custo seja irreal ou deva ser desconsiderado. Na realidade, o mundo real empresas no mundo real não consideram muito o custo marginal, porque é difícil de calcular o custo marginal no mundo real. Mas se desse para calcular, com certeza todas as empresas, assim como calcula custo fixo e custo variável, todas as empresas iriam querer calcular o custo marginal, né? Na teoria aqui fica fácil de calcular, no mundo real é mais difícil, por isso que ele é meio que desconsiderado. Mas eu vou dar uma aproximação, né,
de como termos uma ideia de calcular o custo marginal, né? E qual seria a aproximação? É você imaginar que você produz 1.000 unidades de produto a um custo total de 10.000. Então, o custo total médio seria o quê? Só dividir o custo total pela quantidade produzida, 10. Qual seria o custo marginal? Não dá para calcular. Por quê? Porque a gente tem que considerar quanto que varia a quantidade e o custo total. Ali de imediato eu não vi variação nenhuma. Eu só sei, produzir 1.000 unidades gasta 10.000. Então o custo total médio é 10. Agora digamos que a produção aumente de 1.000 unidades para 1.200 unidades. Então esse aumento de produção. De outro lado, o custo total aumente de 10.000 para 15.000. Se calcular o custo total médio, a gente vai ver o quê? Que na média o custo aumentou, foi de 10 para 12,5. Sim, mas e aí, cadê o custo marginal? A questão é que aqui a gente pode ter uma aproximação do que seja o custo marginal. Não é o custo marginal, mas é uma aproximação, uma abordagem. E qual seria a estimativa de custo marginal? Em vez de dividir toda a produção por todo o custo, a gente vai considerar só a variação da produção e a variação do custo. A variação da produção foi 200 unidades. A produção cresceu 200 unidades. E a variação do custo é 5.000. O custo cresceu 5.000. Então, o custo na margem dessas 200 unidades a mais seria o quê? Seria 25, né? Mas volto a dizer, esse não é o custo marginal. Para calcular o custo marginal, idealmente, não deveria calcular de 1.000 unidades para 1.200, mas sim de 1.000 unidades para 1.001. Tem que calcular unidade por unidade. Só que isso no mundo real é o que eu falei, é impossível, né? A Ford não fica calculando carro por carro. Ela calcula um lote de carros, né? Tal qual esse exemplo que eu estou dando. Mas esse exemplo também aí é bom, você veja. No primeiro caso, se você considerar que o custo total médio é 10, então você vai querer cobrar um certo preço com base nesse custo total, né? Médio. Então, vou cobrar 15 e já estou no lucro. Primeiro, de onde que vai sair esse 15? Qual é a regra para calcular esse 15? Bom, deixa isso para lá. Mas vamos dizer que você saia dessa situação inicial e vá para o caso em que a produção cresceu, foi para 1.200 unidades de produto. Se fizer a conta do custo total médio, você vai dizer, o custo total médio foi para 12,5. Então, se eu vender por 15, eu ainda estou no lucro. E aí é que entra a importância do custo marginal. Se você olhar para o custo marginal, na verdade você vai ver que, na média, o custo das 1.200 unidades é 12,5, mas o custo das 200 unidades finais foi 25. E aí você vai vender 200 unidades que te custaram 25, você vai vender por 15. Isso é lucro monetário? Certamente não, né? Prejuízo. E é isso a importância do custo marginal, né? Teoricamente, as firmas devem se interessar no custo marginal. No mundo real é muito difícil. O máximo que pode ser feito é uma conta como essa que eu estou apresentando aí, simplificadamente para vocês. Mas dessa conta aí também devo chamar atenção, né? Se aumentar a produção de 1.000 para 1.200, o custo aumentou 10.000 para 15.000. Essas 200 unidades a mais custaram 25 unidades monetárias cada uma. Mas se você fosse possível calcular o custo marginal dentro dessas 200 unidades, o que a gente teria? A gente teria que a primeira unidade dessas duas centenas teria um custo na margem menor que o 25. Só que a última unidade dessas duas centenas teria um custo na margem muito superior ao 25. Aqui, a conta que a gente está fazendo, na realidade, seria uma média do custo marginal. Não é o ideal, né? O ideal seria calcular o custo marginal. Mas, então, o custo marginal da unidade de número 1.200, ele deve estar lá em cima em 40, 50, 60. Vender algo que te custou 60 por 15, claramente não é lucro, né?
Mas enfim, temos aí a ideia do custo marginal, muito importante. Vamos falar sobre ele agora, tá? Mas aí fica o vídeo por aqui então. Continua o próximo. Valeu, tchau.